Olá a todos, olá a todas, aqui quem fala é o professor Adrian Horn do CITAMP. Cumprindo nossa missão de levar saúde e bem-estar de maneira holística para as pessoas, estamos gravando esse episódio do nosso podcast. Nesse episódio nós falaremos sobre os atendimentos no CITAMP. O que será que nós fazemos no CITAMP? O que será que nós atendemos no CITAMP? No CITAMP, nós atendemos majoritariamente com acupuntura e terapias holísticas. Nós temos duas grandes áreas. Nós temos a central de formação, em que nós atuamos nos cursos e workshops, e nós temos a parte de atendimento. Nós falaremos hoje da parte de atendimentos. Nos atendimentos, nós realizamos a nossa avaliação própria. O que acontece? O que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente nos procura com o objetivo de, olha, eu estou com um problema X, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele o que for, uma queixa, um incômodo, algo que o tira do eixo ou a tira do eixo. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a avaliação holística dessa pessoa. Nós vamos procurar entender quais energias estão harmonizadas, quais energias estão desarmonizadas, quais as principais queixas, quais as relações entre as queixas e as desarmonias. E aí nós vamos atuar. Por exemplo, uma forma que nós atuamos é com a acupuntura, outra forma é com a quiropraxia, ou os florais, ou outras técnicas. Normalmente, numa primeira sessão voltada a estruturas, a queixas de físico, a queixas mais materiais, mais palpáveis, nós fazemos o seguinte: a pessoa chega, nós fazemos a nossa anamnese, cumprindo os nossos requisitos, entendendo como que podemos auxiliar a pessoa. Em seguida, nós fazemos o termoscan, que é um scanner infravermelho da coluna vertebral. Ele auxilia-nos a verificar quais são as regiões que precisam de maior ou menor atenção. Realizamos os ajustes quiropráticos do método Matteo de Souza ou do Seitai. Em seguida, nós realizamos a prática de acupuntura, moxa-bustão, se necessário ventosa, guaxá, eletroacupuntura e outras técnicas. Se necessário, nós entramos com florais de Bach e fitoterapia. A partir disso, a pessoa retorna depois de um determinado tempo para reavaliarmos, vermos como essa pessoa está. Esse tempo pode ser alguns dias, como pode ser uma semana. O objetivo principal é trazer o bem-estar, a saúde. Se a pessoa se sente bem, percebemos que não há tamanha necessidade, o seu espaçamento é um pouco maior, ou seja, o tempo que essa pessoa precisará vir nos ver novamente será menor. Porém, se o caso for um pouco mais trabalhoso, ou seja, precisar de um pouco mais de atenção, muitas vezes as pessoas vêm com menor distanciamento, com maior frequência. Isso quer dizer que vai depender de cada caso. Havendo necessidade, nós apresentamos uma proposta de acompanhamento, que pode ser semanal, pode ser a cada 2 semanas, pode ser mensal, pode ser bimestral, depende de cada caso. E com isso nós vamos acompanhando no processo de trazer a harmonia. Quando nós pensamos em um aspecto emocional, nós pensamos não só nos florais e na fitoterapia, ou no reiki, ou nas outras abordagens, como a massoterapia holística, por exemplo. Nós buscamos trazer o nosso cliente para um processo harmônico através das conversas, através da harmonização energética, e aí sim a gente determina o protocolo. Sempre que necessário, nós encaminhamos a outros profissionais da área da saúde, seja médico, médica, seja psicólogo, seja o que for necessário, nós encaminhamos. No CITAMP, nós atuamos na parte emocional através do reiki, da massoterapia, de trabalhos energéticos
que são liderados nessa parte pelo meu pai, também terapeuta holístico, Adriano Horn. Esses aspectos buscam trazer a harmonia, buscam trazer a tranquilidade. Então, através dos aspectos do Reiki, das conversas, da harmonização, do trabalho, da massagem, por exemplo, ele consegue auxiliar bem. E aí nós conseguimos atuar. Muitas vezes as queixas se interrelacionam, ou seja, uma queixa que nós pensamos que é apenas física, às vezes é emocional também. Envolve uma parte emocional. Ou uma parte que nós pensamos, é emocional. Às vezes já está afetando o físico, ou pode ser mais facilmente tratada se nós partirmos do físico para o emocional. Então, cada caso demanda uma observação, demanda um cuidado, demanda algo específico para o nosso cliente. Então, nesse sentido, quando nós pensamos em terapias holísticas dentro do CITAMP e nos atendimentos, a parte mais importante é a nossa anamnese e avaliação terapêutica. Tanto é que quando o cliente entra em contato conosco, a nossa mensagem de apresentação dos trabalhos é bem clara em dizer: nem todas as técnicas se fazem necessárias. Porém, na nossa sessão, tudo que se fizer necessário será feito. Nesse sentido, nós buscamos uma harmonia com todas as ferramentas para o nosso cliente. Nós não limitamos a dizer, olha, só fazemos a acupuntura e, mas a ventosa custa um pouco a mais. Isso não é feito. Nós realizamos esse processo justamente por conta das regras da CRT, do Conselho de Autorregulamentação, e que essas regras dizem, você oferta para o seu cliente tudo que estiver na sessão. Não existem cobranças extras. Tudo tem que estar declarado, tudo tem que estar claro. Nesse sentido, o cliente chega para nós, passa por toda a nossa avaliação, passa por todo o processo de conversa, de análise. Nos casos de acupuntura, nós avaliamos o pulso, avaliamos a língua. Em seguida, nós realizamos as técnicas necessárias. Fazemos o acompanhamento pós-sessão e marcamos os nossos clientes quando houver necessidade de retorno. Às vezes pré-programado para uma vez por semana, às vezes mais espaçado, como já falamos. E assim, nós garantimos que esse cliente está bem amparado dentro do processo do CITAMP, cumprindo a nossa missão de levar saúde e bem-estar de maneira holística e, se necessário, encaminhar aos outros profissionais. Quando encaminhamos a outros profissionais, é só uma questão de identificar possíveis problemas que seriam melhor resolvidos ou melhor orientados pela sua capacidade específica, que não compete necessariamente ao CITAMP. Então, nós sabemos, como eu disse em outros podcasts, os nossos limites quanto terapeutas, e nós sabemos os benefícios das nossas técnicas e o quanto elas avançam e até a que ponto elas realmente podem avançar. Então, no CITAMP, nós atuamos com todas essas questões, nós atuamos com todas essas áreas, nós atuamos com esses direcionamentos. As partes físicas, como já dito, normalmente são acompanhadas por mim, professor Adriano Horn, e as partes mais energéticas, emocionais, são encaminhadas e cuidadas pelo Adriano Horn. E a parte dos cursos são encabeçadas por nós dois. Nesse sentido, nós atuamos de uma forma abrangente com os nossos clientes, trazendo sempre o melhor da terapia holística e das práticas que nós seguimos e utilizamos. Senhoras e senhores, esse foi o nosso podcast em que explicamos sobre os atendimentos do CITAMP. Aguardamos vocês para uma próxima oportunidade. Até mais.